Olá, querida igreja, a paz de Cristo Jesus. Ontem saí da igreja bastante feliz, animado, por mais que teve um pouquinho de correria ontem por conta aí do incidente do fogo. Quero louvar a Deus também por todos os dizimistas e ofertistas da casa do Senhor que têm mantido essa igreja, e isso está nos proporcionando a avançar com a obra da igreja. Próximo mês nós vamos pintar a igreja por dentro somente, só a parte da frente, vamos arrumar a parte do palco. Então, assim, é muito importante que você venha conosco. Tá? Também fiquei muito feliz pela programação do Ministério Infantil. No último sábado houve toda uma preparação de logística, de trabalho, principalmente na última sexta-feira. O grupo saiu daí quase 10 horas da noite. Teve gente que veio direto do trabalho, sabe, para servir ao Senhor. E eu penso que isso é fruto de adoração. A criatividade, o empenho, a disponibilidade. E eu, como pastor da Igreja Batista em Vila Joaniza, como eu louvo ao Senhor e fico grato em liderá-los, em poder sonhar uma igreja que avança, uma igreja que cresce, uma igreja que aos poucos nós estamos voltando o que éramos antes, e na realidade Deus há de nos dar perfeitamente aquilo que nós merecemos. Na realidade precisamos avançar, ser igreja para hoje e se perguntar o que Deus quer para a IBVJ para os tempos atuais. Amém? Eu vou te deixar aqui brevemente a palavra que eu compartilhei ontem com a igreja. É sempre aquela pegada que a gente, como batista, a gente entende que a Bíblia é a maior revelação daquilo que Deus poderia nos presentear. Então, pense comigo que o culto que nós temos de 7 até 8h30, ele não tem toda a resposta que nós deveríamos ter, até por conta da complexidade que nós temos ao longo da semana. Mas, conhecendo a palavra de Deus, Deus tem para você palavras do Senhor, irmãos, todos os dias. O exercício que nós temos é ler a palavra, é orar todos os dias e buscar do Senhor. E aos domingos, sabe, eu digo que é como se fosse um buffet, um churrasco, mas o que a gente vive mesmo é do arroz e do feijão. Creia, querido, que Deus tem uma palavra para você diariamente e você precisa buscar. Então, se você está me ouvindo agora, quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia com calma, e ler o livro, e abrir a Bíblia no profeta Jonas, e ler em casa com calma, de 1 a 5. E eu vou ser rápido para não ser cansativo. Então, se você ler o Jonas capítulo 1, você vai ver que eu dei destaque, primeiro, na introdução, para criar um contexto, para você compreender um texto, porque todo texto, sabe, ele precisa ter um contexto. Se não tiver um contexto, nós certamente cairemos nas falácias, nos erros teológicos. Por exemplo, quando nós lemos, e você leu, acredito eu, na palavra, sobre o profeta Jonas, que veio a ele a palavra do Senhor a aclamar sobre os ninivitas, eu preciso entender, em primeiro lugar, quem foi os ninivitas. Eu coloquei uma imagem no grupo para você entender isso. Que o Jonas, como dito como um homem covarde, o fujão, ele tem muito a ver com a nossa relação. Qual é essa relação? Aonde quer que Deus nos leve? Aonde Deus irá nos levar? Porque Deus está mandando ele para a cidade de Nínive. É como se hoje Deus nos enviasse para a cidade ali, para a comunidade do Dendê.
Eu quero te trazer a história, do contexto histórico, que os ninivitas eram o inimigo número 1 do povo de Israel. E Deus está tirando, sabe, Jonas do seu conforto. Por isso que quando ele recebe a palavra do Senhor, ele vai para Jope na tentativa de fugir. E ele embarca para Tarsis, onde que ele é jogado pelos marinheiros, sabe, ao mar. Por quê? Ao meu caos, que homem é esse? Sabe, que está dormindo, enquanto muitas pessoas de diversas religiões estão orando. Quem é você? E eles entenderam que Deus tinha algo na vida de Jonas. E ao jogar o mar se acalmou. Deixa eu dizer algumas aplicações, querido, quando Jonas foge para Tarsis. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que essa palavra é para os filhos do Senhor. É para mim e para você. Porque nós não temos livre-arbítrio. Porque o Espírito Santo habita em nós. E você precisa entender, se você é do Senhor, Ele está dentro de você. E mora com você. Você é dele. Você é propriedade dele. Sabe, por isso que eu e você, nós devemos nos consagrarmos ao Senhor, por conta do sagrado que há em nós. E Senhor, pedir, Senhor, usa isso que Deus está fazendo. Mas Jonas, ele obedece. O que você precisa atender ao ler esse texto, que obedecer em primeira instância, é viver a vida de Deus. Porque não é só sobre você que a Bíblia escreve, mas é para você. O que é para você? Viver os sonhos de Deus, sabe? Sobre a minha e sobre a sua vida. Há uma promessa, há uma herança, sabe? Jonas, ele sai de Israel para escárnio religioso, para profetizar uma outra nação, que nem acreditava no Senhor Jesus, em Deus. Mas Deus tinha uma palavra de avivamento. Isso tem uma aplicação, sabe, muito interessante, de cuidado de Deus. Assim como Deus nos alcançou também. Nós estávamos num lugar muito longínquo, nós não acreditávamos no Senhor, mas alguém falou de Jesus até nós. Eu não sei a história de cada um, se alguns odiavam crente ou debochavam de crente, mas é bem possível que alguns. Mas Deus, esse texto mostra o cuidado de Deus. Foi essa palavra que chegou aqui no Brasil, foi essa mesma palavra que chegou no bairro de Vila Joanisa. Então, o que a gente precisa entender em primeiro lugar? Qual é o direcionamento de Deus para mim e para a sua vida hoje, no contexto ao qual nós estamos vivenciando e morando no bairro de Vila Joanisa. Você já sabe que na próxima semana eu já vou começar as células. Irmãos, vai ser bênção demais. Umas células evangelísticas, uma célula de cuidado, onde que nós vamos falar do amor de Jesus e como se vive Jesus no nosso dia a dia. Tem um evangelista chamado Moody, e eu quero ler aqui para você o que ele escreve. Do seguinte, faz toda a diferença no mundo. Como nós olhamos para Deus. Algumas pessoas temem a Deus, mas quando entendem que Ele é seu Pai, esse medo desaparece. Sabe, Deus tem cuidado de você. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Ele quer fazer isso através de mim e de você. Mas, irmãos, quando você lê no primeiro versículo, atente uma coisa. Deus disse. Sabe, o dizer, sabe, veio a palavra do Senhor. É Deus disse, é um privilégio, sabe, de a revelação de Deus. Da mesma modo que Deus falou, sabe, para Jonas, Deus, ele ainda continua falando para conosco. Preste atenção na palavra. Uma revelação, sabe?
O inacreditável aconteceu. Em outras Bíblias, por exemplo, a NVI, vai dizer que veio a palavra, o sopro do Senhor, o hálito do Senhor sobre a história de Jonas para ele cumprir uma missão. Irmãos, quem somos nós para Deus parar o nosso curso do tempo e falar e nos dar uma missão, sabe? Uma missão preciosa. Irmãos, Deus falou, você tem noção disso? Revelação de Deus. Obviamente a Bíblia não tem o seu propósito, sabe, inicial, de explicar a existência de Deus, mas ele mostra a revelação. Obviamente, nós temos a maior disposição, a maior revelação, que é Jesus Cristo. Sabe, o significado no livro de Jonas significa pomba, sabe, um mensageiro da paz. Sabe, ele está levando a paz para aquelas pessoas. Segunda coisa que a gente pode estudar e perceber que Jonas, quando ele está saindo de Israel, ele é da tribo de Zebulão, a atual Galileia. Irmãos, é uma coincidência muito bacana. Nós temos o nosso Galileu Jesus. E Jonas, ele está saindo para levar a mensagem do profeta, sabendo que o maior profeta há de vir, a maior revelação há de vir. Mas Deus estava falando a ele. Irmãos, deixa eu dizer outra coisa. Qual é a sua disposição? Qual é a Nínive que você precisa enfrentar? Qual é o desafio? Eu não estou falando que vai ter luta, sabe, que não vai ter luta. Eu não estou falando que não vai ter nenhum tipo de desgaste. Não, muito pelo contrário. Vai ter desgaste, mas mesmo com o desgaste, vai ter muita vitória. Porque quando a gente pensa que Deus está mandando, sabe, Jonas, a Nínive, a aclamar, a Nínive, Deus está mandando a pregar. Deus quer derramar vida sobre aquela cidade. Assim como Deus nos encontrou e derramou a vida dele em nós, o sangue dele em nós. E ontem nós tivemos o privilégio de ceiar junto com o Senhor, sabe? De relembrar a história. Ele derramou a vida, nos deu um propósito. Deus ainda continua a derramar a vida dele sobre toda a carne. Pessoas essas que vivem como mortos, estão sobrevivendo. Sabe? E esquece isso, irmãos. A gente pensa que viver a vida cristã é uma vida muito difícil, e nada. Agora que ficou fácil. Não é à toa que Jesus, falando que no mundo tereis aflições e tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E isso é estar em Jesus. Mas olhar para trás e viver realmente e relembrar que nós estávamos mortos. Bebíamos, fumávamos, se drogávamos, se prostituímos. Passávamos as noites, muitas das vezes, às claras, perguntando vários questionamentos. E hoje não. Temos uma vida, temos um propósito, temos alegria e tudo isso em santidade ao Senhor. Deus ainda continua a clamar através das nossas vidas. Mas quando nós nos afastamos, nós escolhemos ir para Tarsis, que é a desobediência. Sabe, a gente começa a praticar, a deixar de praticar algumas coisas que eu chamo de disciplinas espirituais. Porque você percebe que ele desceu a Jope para comprar a passagem, ele não orou. Sabe, ele comprou a passagem, ele não orou. Ele enfrentou a tempestade e ele não orou, e tantas outras coisas que ele não orou, fugindo da presença de Deus. Sabe, a gente deixa, quando a gente está errado e a gente desobedece, a gente começa a deixar de orar, deixar de ler a palavra, deixar de frequentar os cultos. Irmãos, não deixe de frequentar isso. Sabe, isso é combustível para a sua alma. Sabe, eu atentei para você, que obviamente,
Dia de semana não é o suficiente para você viver a semana toda. Mas o final de semana é dia de comunhão. É dia de receber uma palavra. É dia de receber um renovo para a sua vida. É dia de alinhar o propósito que Deus tem para a sua existência humana. É isso, irmãos, onde que nós podemos contar uns com os outros. E a gente tem a presença do Senhor. É inegável o seu agir. Sabe, quem é que controla a sua vida? Qual é a direção que você precisa tomar? Como você resolve os problemas da sua vida? Sabe? Jonas teve um problema. E assim como nós, deixa eu dizer uma coisa. Nós, pelo menos, todos os nossos problemas, nós temos pelo menos 3 possibilidades. E a grande questão é, diante das 3 possibilidades, você precisa escolher a melhor para você ter um resultado positivo. Mas Jonas escolheu a pior. Fugir da presença do Senhor. Irmão, deixa eu te dizer, tudo é espiritual. O que governa a minha, a sua vida, é o mundo espiritual. Não é o mundo carnal. O que nós precisamos então realmente ver e perceber é obedecer aquilo que cabe ao Senhor. Não tente adivinhar. Não tente ter pensamento profético que aquela outra pessoa não merece. Deus tem a palavra. Mas qual é a direção? E cuidado, irmãos, quando nós afastamos da presença de Deus, qual é a direção que você precisa tomar? Algumas decisões vão te levar para lugares perigosos. Mas viver obedecendo a Deus é viver debaixo da graça dele, sobre o poderio dele, todos os dias. E ele nos prometeu em Mateus 28. Sabe? Ele nos prometeu em Mateus 11, 33. Sabe? A grande questão em Mateus 11, 33, ele falando, eu vou garantir. Eu vou fazer. Receba a bênção, receba a palavra. Viva os planos de Deus infalíveis. Eles são infalíveis. Os sonhos de Deus vai te permitir você viver o sobrenatural. Você quer viver isso? Você quer ter isso na sua vida? Você precisa entender e enxergar que muitas das vezes a gente quer o ter, pelo ter. Levado a algumas teologias por alguns pastores, que você precisa ser cabeça, não pode ser cauda. Mas sabe, queridos, muitas promessas, primeiro para chegar na sua casa, Deus vai precisar te moldar para você ter os olhos da fé, os olhos espirituais, para você voltar a agradecer, para você voltar a profetizar. Qual é a direção? Porque os planos de Deus são infalíveis. Lembre-se, você não tem livre-arbítrio, porque você é do Senhor. A direção é dele sobre a sua vida. Irmãos, quando nós olhamos somente para o mundo material, o ter não tem fim, a gente morre, a gente se mata de trabalhar por conta do ter. A gente quer ajudar todo mundo, mas Deus tem uma palavra de salvação para o mundo todo. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com a desobediência. Entre receber a orientação de Deus, obedecer e ter a disposição e sentir a presença de Deus, observe, obedecer é viver a vida de Deus, sabe, na certeza que a presença do Senhor nunca vai faltar. Tudo pode faltar, mas menos a presença do Senhor, que nos encha, que nos completa, que faz, que justifique por que você está vivo. Você é filha do Senhor, sabe? Deixa Deus te usar, deixa Deus te direcionar, sabe? Deixa Deus mostrar para onde ir e para que ir. Você pode ser, sabe, uma profetisa no seu trabalho, na escola, no teu setor
de negócio, na sua comunidade, ao comprar um pão, a ir numa festa. Deus quer te usar. Deus quer fazer você uma profetisa nesse tempo. Sabe, isso muito me alegra porque Deus deu o seu melhor nas nossas mãos. Quem garante é Ele. Ele tem um todo poder. Ele tem um todo poder. Eu não sei o que Deus quer fazer da sua vida. Eu só sei o seguinte: Ele quer te pastorear. Deixa Ele ser seu pastor. Deixa Ele te levantar como líder nessa comunidade. Deixa o coração bater, encher da palavra de Deus. E eu sei, querido, como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero dizer além disso? As bênçãos do Senhor te seguirão. A sua história ainda não está completa. Ela está só começando. Não fuja. Vá para Nínive e deixa Deus te usar. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Eu não tenho dúvidas que o pastor, o bom pastor, já está cuidando da sua vida. Amém? Fica essa palavra.